de poder manter essa alegria que Paulo, desde a prisão em Roma, escreve aos Filipenses, versículo 13 e 4, diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por todos vós em todas as minhas súplicas. Amém? Paulo está preso e está orando alegremente por todos os santos, por todos aqueles que estão congregados, pelos justos, por aqueles que ele, de alguma forma, levou ao Senhor ou ajudou a edificar e a construir essas vidas dentro das igrejas. Amém? Meus irmãos, a oração produz alegria. Talvez ir ao culto de oração ou dar início à oração talvez nos custe um pouco no princípio. Mas quando nós começamos a orar, a alegria do Senhor começa a mover os nossos corações. É só termos a disposição, é só nos propormos a buscar, a invocar o nome do Senhor. Quando invocamos o seu nome, vamos viajar, invocamos o nome do Senhor, vamos fazer qualquer coisa, invocamos o nome do Senhor, e a alegria do Senhor, ela amadurece nos nossos corações. Paulo diz: dou graças a Deus e me alegro todas as vezes que me lembro de vós. Amém? É dizer, todas as vezes que eu me lembro de alguém, não é para murmurar dessa pessoa, não é para reclamar dela, não é para falar mal dela, é para orar por ela com alegria. Orar por ela com alegria. Porque tu te podes lembrar das pessoas, mas alguns se lembram das pessoas para poder tirá-las para baixo. É bom que tu te lembres de pessoas, mas que te lembres delas para orar com alegria. E que te lembres dessas pessoas com boas lembranças de alegria, para que assim, com alegria, possas orar por elas. Amém? Filipenses 2, versículo 2 diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Amém? A comunhão entre os santos, as comunhões ao qual o Senhor muitas vezes nos chama, ela produz alegria nos nossos corações. Olha que alegria é, olhem quão lindo é os irmãos habitarem juntos em união, porque ali o Senhor envia a bênção e a vida eterna. A comunhão entre os santos, como a comunhão que nós estamos vivendo hoje, ela produz alegria nos nossos corações. Eu, pelo menos, sinto alegria quando estou com os irmãos. Sinto alegria quando estou congregado, quando tenho uma comunhão, quando o Senhor nos chama a estarmos juntos para edificar-nos mutuamente, sentindo uma mesma coisa, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo. Assim nos alegramos, na comunhão também entre os santos. Amém? Sem tensões, sem confusões, sem comparações, senão tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Se é assim, essa comunhão, ela vem para completar a minha alegria. E eu me alegro quando não há tensões, confusões ou comparações, e tu também te deves alegrar quando a comunhão não é tensa, quando a comunhão não é comparativa, quando a comunhão não é confusa, senão que é uma comunhão que Deus preparou para edificação, para crescermos juntos como um corpo que somos, porque ninguém que é individualista ou vive isolado vai poder crescer em comunhão. Não vai crescer espiritualmente. E os frutos do Espírito também não vão abundar na sua vida. Porque os frutos do Espírito, eles são testados de onde? Na comunhão. É na comunhão que passa o teste.
para ver se tu és aprovado ou não és aprovado, porque sozinho talvez já não precisas nem dos frutos do Espírito. Se tu moras sozinho, se tu vives sozinho, se tu estás sozinho, tu não precisas dos frutos do Espírito. Para quê? Para que é que tu precisas de humildade? Para que é que tu precisas não precisas de nada, porque não vais entrar em comunhão com ninguém. Agora, se tu entrares dentro da comunhão, aí vais necessitar estar cheio do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo amadurecendo na tua vida, porque para lidarmos uns com outros precisamos de humildade, precisamos de alegria, precisamos de mansidão, precisamos de amor para poder suportar-nos e para poder viver uma comunhão de alegria e plena nas nossas vidas. Amém? Assim nós usamos também muitas vezes a vida comunitária para testar, para ver, porque agora, por exemplo, estamos juntando várias famílias. Glória a Deus. Eles foram solteiros, passaram no teste quando eram solteiros. Agora se juntam com outra mente. Enquanto estavam fora, talvez também tenham passado o teste. A comunhão foi boa. Deu para entrar em comunhão. Mas agora lanças eles no meio de todo mundo. E aí vais ver se também é ou não é aprovada essa comunhão. Porque talvez tu consigas ter comunhão com uma pessoa, mas não consigas ter comunhão com o corpo de Cristo. E aí deixarás de crescer espiritualmente. E aí não crescemos juntos até chegar à unidade da fé, como diz Paulo. Juntos, em corpo. Não cada um por um lado, porque assim não traz alegria aos nossos corações. Filipenses 2, também versículo 28 e 29, diz o seguinte, também, Filipenses 2, por isso vou-lo enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria. Aleluia! Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. O que está dizendo Paulo aos Filipenses? Está falando de um tal de Epafrodito, um homem que talvez tenha sido por um tempo, passado um tempo difícil e precisava ser recuperado, precisava de ser animado, precisava de entrar de novo dentro da obra do Senhor. E então Paulo diz, eu vou mandá-lo para vocês, eu vou mandá-lo antes que eu vá, eu vou mandar ele e vocês recebam ele com alegria, aleluia, e vocês honrem ele, tendo-o em honra, porque ele deu a vida, quase morreu pela esta obra, quase morreu pela causa de Cristo, então honrem ele. Fazer o bem traz alegria aos nossos corações. Quantos, quando estão dentro dos projetos, sentem alegria por fazer o bem? Fazer o bem traz alegria. Nós nos sentimos alegres quando fazemos o bem, quando praticamos a justiça do Senhor. Receber os irmãos, honrá-los, honrar os que te presidem, honrar aqueles que estão aí do teu lado, pois isso vai fazer o bem para ele, vai animar, vai aquecer o coração dele e também o coração de quem enviou, que sentirá menos tristeza de ver a comunhão e ver que todos estão alegres por fazer o bem. 2 Coríntios 9, 7, ainda neste ponto de fazer o bem, que traz alegria para os nossos corações, Paulo fala aos Coríntios, diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aleluia! Fazer o bem, dar àquele que necessita, confortar o coração de alguém,
orientar alguém, ajudar alguém, honrar alguém, receber alguém no nosso coração, na nossa casa, isso traz o quê? Alegria do Senhor às nossas vidas. É uma alegria poder receber-les. É uma alegria poder honrar alguém. É uma alegria poder fazer o bem. É uma alegria poder contribuir, não com tristeza, senão com alegria. Quando estás contribuindo, seja contribuindo com o teu esforço, seja contribuindo com o teu tempo, ou alguns seja contribuindo com finanças, faz isso com alegria. Não com tristeza, não? Ou necessidade, senão com alegria, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria, aquele que dá o seu tempo com alegria, aquele que dá os seus dons e os seus talentos com alegria, aquele que está confortando diariamente, consolando, ajudando, trabalhando com alegria para fazer o bem com boas ações também para o Senhor. Não que essas boas ações ou essas boas obras vão salvar as nossas vidas, mas são consequência daquilo que o Senhor fez ao salvar-nos e ao dar-nos a vida eterna. E por isso estamos alegres e por isso fazemos também obras que Ele já preparou de antes, para que a alegria do Senhor esteja no nosso coração. Amém? Salmos 51, versículo 11 e 12. Tem um cântico que diz: essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Amém? Essa alegria não vai mais sair. Quantos podem dizer o mesmo? Mas existe um ladrão da alegria. Existe um ladrão da alegria. Ela não vai sair, mas cuidado que há um ladrão que te pode roubar a alegria do Senhor. E esse ladrão se chama pecado. O pecado entristece. O pecado, sim, é o verdadeiro ladrão da alegria do coração. Quando vês alguém, por exemplo, que está fraco, está entristecido, que o seu semblante é um semblante de derrota, pois provavelmente, sem querer julgar ninguém, provavelmente está sendo dominado pelo pecado. Está tendo dificuldades em ver-se livre desse tormento, desse domínio do pecado na sua vida, e então está fraco, está entristecido, não está alegre. O seu semblante muda por completo. Por exemplo, alguns de nós, que já nos conhecemos faz algum tempo, nós conseguimos ver quando alguém está triste, quando o semblante muda, quando alguém está escondendo algo, quando alguém não está em luz, muda por completo a expressão da sua face. Não é? E quando essa pessoa está em luz, essa pessoa está ali, não tem nada para esconder, pois ela busca comunhão, ela se aproxima mais. Para não falar naquelas caras que já quando olha diz: meu Deus, esta alegria não vai mais sair, já saiu. Olha só para essa cara aí, fechada, ali com... Não se trata de estar rindo o dia todo, porque a mim, por exemplo, eu sei que sou uma pessoa séria e ninguém me vê a mim sorrindo o dia inteiro. Mas não é isso não tem nada a ver com isso. Tem que ver com um brilho, tem que ver com frutos do Espírito na tua vida, tem que ver com a tua posição espiritual. Como é que tu estás? Qual é a tua conexão com o Senhor? É uma boa conexão? É forte? É íntima? Então, se é, pois o Espírito Santo, Ele te vai guiar à comunhão, guiar à alegria, guiar à adoração, guiar a fazer aquilo que o Senhor quer que tu faças diariamente. Então, nos Salmos 51, que é o chamado Salmo do Arrependimento do rei David, quando nós olhamos para os Salmos, nós já falámos hoje, Salmo 4, Salmo 16, um montão de salmos de onde o rei de Israel mostra a alegria que ele sentia dentro do seu coração. De onde várias vezes ele expressa uma alegria transbordante, um cálice que transborda de alegria. De onde ele foi
visto por Mical, a sua esposa, dar voltas com trajes menores, dançando e bailando, porque não se continha de tanta alegria que ele sentia, de júbilo que havia dentro dele, da gratidão ao Senhor, ao Deus de Israel. Então ele bailava, cantava, dançava, foi ele que escreveu: na tua presença há plenitude de alegrias, delícias perpétuas estão nas tuas mãos. Agora vemos que depois que ele pecou, depois que ele contristou o Espírito Santo, depois que ele fez o que todo mundo já sabe que fez, que foi adulterar com Betsabé, matar o marido dela e esconder e fazer ali uma trapaçada terrível. Então o profeta Natan chegou na vida dele, lhe contou uma história e falou que ele estava em pecado e que ele precisava arrepender-se e voltar para o Senhor. Então ele escreve estas palavras, que é com isso que eu quero terminar. Ele diz: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me, mantém-me com um espírito voluntário, generoso. Essa é a oração daquele que já esteve um dia alegre, um dia cantava no culto, um dia servia ao Senhor com alegria, um dia era o primeiro a fazer tudo aquilo que se colocava nas mãos e hoje já não está mais fazendo isso. Hoje está triste. Hoje olha para o passado e diz: meu Deus, eu era uma pessoa alegre, eu era uma pessoa que me dedicava à obra do Senhor. Hoje já não consigo mais fazer isso. Hoje me sinto triste, já não estou mais alegre como o fazia antes. Então era esse o sentimento do rei Davi. E ele orava e dizia: torna a dar-me alegria. Que significa torna a dar-me? É que já tinha experimentado essa alegria no seu coração e então ele só clamava para que isso voltasse de novo, para que essa alegria não pudesse ficar de fora, para que ele pudesse de novo experimentar a alegria da salvação nos seus corações. Não a alegria da abundância do trigo, senão a alegria da salvação nas nossas vidas. E dizia: renova-me com a alegria, me renova, que diz o versículo 13, torna a dar-me, renova-me cada dia a alegria da tua salvação. Aleluia. Essa deve ser a nossa oração diária, não é? Pedir ao Senhor: Senhor, torna a dar-me alegria, renova em mim a alegria da tua salvação, para que a tua salvação opere em mim de forma a que eu me sinta muito alegre de ter sido escolhido por ti. Que eu me sinta muito alegre, Senhor, por poder servir-te hoje, porque me sustentas e porque a tua alegria é a minha força. Amém? Termina